Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, realizar boas obras. Ensina São Pio X no Catecismo Maior. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e seus escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, que perdeu o sabor, deve ser pisado pelos homens, deve ser jogado fora. Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja? Para que serve o católico que vive dentro da Igreja como defunto? Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor que morreu no Calvário, que morreu na cruz para nos salvar. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio, se uniram ao demônio, são amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre como deve ser o amor e carinho dos noivos. Entre noivos são permitidas certas demonstrações de amor e carinho que não ficariam bem em outras pessoas. Só que essas demonstrações de amor e carinho não podem ultrapassar o permitido pela moral da Igreja Católica Apostólica Romana. Os noivos não podem abusar do amor e do carinho e ofender a Deus. É preciso fazer tudo com moderação, prudência, sabendo que Deus vê tudo o que acontece no noivado. Dantec ensina, mesmo porém, entre noivos, de forma alguma são lícitas intimidades e carícias reservadas ao encontro
tipicamente conjugal. Repito o que escreve Dantec: mesmo, porém, entre noivos, de forma alguma são lícitas intimidades e carícias reservadas ao encontro tipicamente conjugal. Noivado não é casamento. Então, é proibido aos noivos fazerem o que um casal faz em relação a sexo e carícias. É preciso ter limite. Noivos ter relação sexual antes do casamento é pecado de fornicação. Repito, noivos ter relação sexual antes do casamento é pecado de fornicação, pecado gravíssimo. Essa atitude dos noivos não pode agradar a Deus e já começam a entortarem a vida, começam a desviarem do caminho certo, do caminho bom, do caminho da luz e da santidade. Não é certo, não é correto noivos fazerem sexo antes do casamento. É pecado de fornicação, pecado gravíssimo. O noivado, prezado católico, é uma relação que supõe um maior comprometimento que o namoro, pois estabelece a promessa de futuro casamento. O noivado, como já foi falado, não é uma fase para ter sexo, para a libertinagem e para a indecência, para o casal afundar na lama da fornicação. Noivado não é para isso, não é para a libertinagem, não é para a indecência. Os noivos precisam viver na presença de Deus. Isso mesmo, os noivos precisam viver, precisam caminhar na presença de Deus. Muitos noivos já começam a morar na mesma casa e a dormir juntos a partir do noivado. Dizem que o mundo mudou, que é tudo normal. Isso é completamente errado. Completamente errado. O mundo está se tornando um chiqueiro, mas você não tem obrigação de ser porco ou porca. Deus continua sendo o mesmo, ele é imutável, o Evangelho permanece o mesmo. É preciso obedecer à lei de Deus e não o vômito do mundo. Repito, é preciso obedecer à lei do Criador e não o vômito, a lama do mundo. A moral da Igreja Católica Apostólica Romana ensina carícias e outras demonstrações de amor entre noivos, como beijos e abraços, só são legítimas na medida em que não se opõem às normas dos bons costumes, e em que não se busca nem se pretende excitar a paixão e provocar por meio delas a satisfação sexual, ensina a moral da Igreja Católica. As excitações sexuais não voluntárias que porventura surjam ao ensejo de tais demonstrações de amor, em si absolutamente honestas, são isentas de pecado, contanto que a vontade livre nelas não consinta. É pecado mortal os noivos se tocarem nas partes íntimas e também certas atitudes que provocam a poluição. É pecado mortal, pecado gravíssimo, a masturbação entre os noivos. Isso, prezado católico, é muito sério. Não é brincadeira.
Os noivos podem cometer muitos pecados mortais em uma hora de namoro. Isso mesmo, os noivos podem cometer muitos pecados mortais em uma hora de namoro. Muitas pessoas não aceitam essas orientações, zombam, fazem piadas, dão gargalhadas, mas isso aqui é para pessoas que querem viver a santidade, não para porcos e porcas. Vamos ver na hora que comparecerem diante de Deus, na hora do julgamento. Vão dizer o que está no livro da Sabedoria, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o orgulho? De que nos serviu riqueza e arrogância? Sabedoria, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. Estimado católico, estamos refletindo sobre o amor e carinho entre os noivos. Os noivos necessitam de prudência para evitar ficar sozinhos sem vigilância. Quando as demonstrações de carinho dos noivos comportam contatos corporais, pode a elas misturar-se um elemento sensual que, embora não seja ainda absolutamente de natureza sexual, mas já muito próximo, pode o mesmo facilmente conduzir ao pecado sexual. Isso já foi falado. Por isso os noivos necessitam de prudência para evitar ficar sozinhos, sem vigilância e, sobretudo, de grande firmeza e seriedade, que levem à maturidade o seu amor na caridade de Deus. Os noivos devem namorar com respeito. O namoro desrespeitoso ofende a Deus. O tempo do noivado é principalmente para o crescimento espiritual dos noivos, porque as cruzes surgirão no casamento. É preciso se fortalecer para superá-las. Estimado católico, a noiva deve educar seu noivo. Isso mesmo ensina a moral da Igreja Católica Apostólica Romana. A noiva deve educar seu noivo. Persuada-se a noiva de que a ela está de certa maneira confiada a tarefa de educar seu noivo. Tudo faça ela, pois, para que ele se deixe guiar pelo amor e não pela sensualidade, pelo eros e não pelo sexo, pelo eros subordinado e sob as garantias do ágape. Estimado católico, noivado sadio e franco, porém casto no Senhor, é garantia de delicadeza e harmonia no amor do matrimônio. Antigamente, as noivas educavam os noivos, mas hoje parece que está tudo mudado. Alguns rapazes têm que fugir para não ser atropelados pelas moças escandalosas e sem brio. O noivado é uma fase belíssima, isso mesmo. O noivado é uma fase belíssima, mas ao mesmo tempo perigosa para a vida. É preciso que os noivos vivam na presença de Deus. É preciso que os noivos vivam na presença do Criador que vê tudo. A oração dos noivos
não pode ser uma oração fria, indiferente e superficial. A oração dos noivos não pode ser curta. Os noivos católicos devem, além da oração, se aproximar com frequência da confissão e da Santíssima Eucaristia, também fazer leitura meditativa da Bíblia, da Palavra de Deus, e também ler a vida dos santos, principalmente aqueles santos que foram casados. Os noivos precisam levar a sério o noivado. Noivado não é tempo para bagunça e pecado. Quantos casamentos fracassaram e fracassam já no noivado, porque os noivos, em lugar de serem vitoriosos, são vencidos. Fazem sexo antes do casamento, são vencidos e preparam o seu futuro lar no estado de pecado. Os noivos têm que buscar apoio em Deus através da oração fervorosa, como já foi falado. Os noivos têm que buscar apoio no Criador, em Deus, através da oração fervorosa. É preciso rezar e vigiar, porque o demônio não dorme nem cochila. Estimado católico, os noivos devem pedir a Deus a virtude da fortaleza para vencer as tentações. Conhecemos um pouco sobre como deve ser o amor e o carinho dos noivos. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da sua alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas? Rastros do bom exemplo ou de escândalo? Cada católico deixará uma história aqui nesse mundo. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue? Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno, para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no dia do nosso batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus Cristo, juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas:
não vos conheço. São Mateus 25:12.